Olá, tudo bem com você? Que bom a gente estar juntos para darmos sequência ao nosso estudo no meu livro A Vida sob Nova Visão. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Então, hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo indo para o capítulo 1, Imhotep, o Grande Mentor. Para começar a compreender essas ideias, você deve se familiarizar com os princípios herméticos, aqueles apresentados no Antigo Egito por Imhotep, ou Hermes Trismegistus, como ficou conhecido pelos gregos, e sobre o qual o esoterismo se construiu. Trata-se de um conjunto de leis universal denominado Kybalion. Seus ensinamentos herméticos estão presentes nas ordens esotéricas, como Rosa Cruz, Maçonaria, o Illuminati, os Gnósticos. Imhotep é considerado o primeiro médico da história, tendo deixado um legado de seus trabalhos médicos em 3 importantes papiros. Papiro de Ebers, que recebeu o nome do egiptólogo alemão Georg Moritz Ebers, que o adquiriu em 1872. Encontra-se atualmente na Biblioteca Universal de Leipzig, na Alemanha. O papiro de Ebers foi datado de 1550 a 1300 a.C. E aí vem uma pequena questão, né? Parece bastante um tempo posterior à existência de Imhotep, né? 1500 a 1300 a.C. Provavelmente foi uma escrita, né, posterior aos trabalhos dele. Possui 20 metros de comprimento e contém 110 páginas. É um compêndio de arte médica abrangendo diversas áreas médicas, incluindo a dermatologia, gastroenterologia, traumatologia, odontologia e ginecologia. Então veja como os egípcios já tinham alguma coisa construída, né, da medicina, e que, funcionando ou não, era uma forma de tratamento, funcionando bem ou não, era alguma coisa que funcionava, porque estava, né, foi se registrado, né? O papiro cirúrgico de Edwin Smith, esse é um outro, tá? Que é considerado o mais antigo texto médico já conhecido, sendo datado de 1660 anos antes de Cristo. Ele tem o nome do arqueólogo comerciante de relíquias egípcias Edwin Smith, estadunidense, residente no Egito, que o comprou em 1860 ou 62. Encontra-se atualmente na Academia de Ciências de Nova York, Estados Unidos. Esse papiro é considerado o berço do pensamento analítico em medicina, revelando características do raciocínio médico egípcio. Foi denominado de papiro cirúrgico ou livro dos ferimentos, apresentando 17 páginas dedicadas a questões médicas cirúrgicas relacionadas à traumatologia, com discursos sobre diagnósticos e métodos de tratamento. O manuscrito aborda 48 casos clínicos, citando, por exemplo, as etapas do tratamento de uma luxação na mandíbula. As descrições médicas do papiro de Edwin Smith sucedem-se de acordo com uma ordem anatômica que se estende da cabeça aos pés. Tal modo descritivo será retomado mais tarde nos tratados médicos da Idade Média, da Alta Idade Média, sendo utilizada até os dias de hoje. E o terceiro, papiro ginecológico de K1, que faz parte do papiro de K1, que trata também de matemática e de veterinária.
Foi encontrado pelo egiptólogo inglês Sir William M. Flinders Petrie em 1889, próximo da cidade então chamada de Qahum, e foi datado de cerca de 2000 a 1825 a.C. Este papiro contém 35 ou 34 parágrafos separados abordando a saúde da mulher. O tema principal do papiro são as doenças dos órgãos reprodutivos, com um interesse sobre as doenças obstétricas. Seus trabalhos, de acordo com a época em que viveu, apresentavam tratamento às doenças com ervas e magia, e é atribuído a ele também o uso do caduceu, um bastão metálico com uma esfera na ponta, que representava a Kundalini, serpenteado lateralmente por 2 fios metálicos que se cruzavam em 7 vezes ao longo do corpo do bastão, bastão central, correspondendo aos 7 chakras do nosso corpo. Esse caduceu teria a finalidade de harmonizar os chakras energéticos dos corpos dos pacientes. A somatória das energias dos chakras forma a aura da pessoa. Assim, a aura da pessoa é que era cuidada e curada dos males. Então veja, você tem lá descoberto, e todos eles, né, foram intitulados a Imhotep, 3 papiros gigantes com o resumo da sabedoria da medicina daquela época, né? Então a gente atribui a Imhotep, ou os gregos foram atribuir depois a Hermes ou Trismegistus, o conhecimento da medicina. Mas esses papiros não foram escritos todos por ele. Provavelmente não, mas foram dedicados a ele o conhecimento todo sobre a medicina. E o que se sabe realmente que tenha vindo dele é o seu caduceu, que até hoje é símbolo da medicina, né? Então, aqui se usa o termo Kundalini por falta do termo egípcio adequado, né? A gente empresta aqui um pouco do conhecimento dos hindus, né? Dos indianos. Então você tem um corpo, né? O caduceu era uma haste metálica, provavelmente tudo cobre na época, né? E aí tem lá dois serpenteamentos, né, dando ao longo do corpo, e o outro no sentido contrário. Então vai haver 7 pontos nos quais os dois se encontram. Esses 7 pontos correspondem aos 7 principais chakras do corpo. Então já existia nele ali o conhecimento desses 7 chakras. E que tratando o corpo, né, fazendo com que todos os chakras estivessem devidamente ativados, você tinha a cura do campo áurico da pessoa e, portanto, se tinha a remoção da doença. Então, era assim que era apresentada a cura por Imhotep. Então, só para a gente falar sobre os chakras, vamos lá. Lembrar quem são os chakras. Os principais chakras são 7. Suas denominações, porém, são dadas em sânscrito, visto que não encontrei seus nomes em egípcio. De baixo para cima, por que de baixo para cima, né? Na verdade, do baixo ventre para a cabeça, né? Vem o primeiro, que é o Muladhara. É o chakra da base da formação da matéria, dos elementos, da constituição do corpo, a resistência, a permanência na vida, a reciclagem dos elementos, a semeação, germinação, o desenvolvimento material, a manifestação do gênero masculino ou feminino, e é a vida. O seu princípio é a terra. Então é o chakra da base, né, que é voltado para a terra. O Svadhisthana, que é o segundo chakra, é o chakra da região pélvica. É a fonte dos sentidos, da emoção, da atração entre os opostos. É o ponto da força vital, da energia sexual. É o ponto de comando dos instintos de preservação, do desejo
e seu princípio é a água. Bom, por ser ponto da energia sexual, ele também está relacionado à criatividade, à capacidade criativa da pessoa. Tá? O terceiro, então, de baixo para cima, né, é o Manipura, né, que é a cidade das luzes. É o chakra do plexo solar, região do metabolismo do corpo. Ponto de geração da vontade, do poder, da coragem, do instinto protetor, do comando, da liderança. É o senso de justiça, senso do dever. Nos dita o ritmo de nossas ações, da nossa vida, e o seu princípio é o fogo. Então, por que isso tudo? Né? Porque é o centro no qual você tem a digestão, né, dos alimentos, de maneira geral, do qual produz o que? A sua energia vital. Né? Então, os alimentos que você ingere vai ser digeridos, e o ponto maior de desses vários e vários chakras que está ali, um sobre o fígado, outro sobre o baço pâncreas, né? E todos ali formando a região do plexo solar. Então você tem um chakra que é o chakra Manipura. Então o plexo solar, na verdade, é uma região toda do seu corpo material. Então o plexo solar é material. E você tem o chakra, que ele é, no caso, um centro de energia, né, centro de força de energia, que é o Manipura. Está mais próximo da região do umbigo. Né? Aí tem o Anahata, é o chakra do coração, cuja ação é levada pelo sentimento, onde transformamos os instintos, desejos e vontade em sentimentos de amor. Superamos o ego e criamos o nós, e atendemos ao próximo. Fortalecemos o pensamento com o amor, onde há polarização de nossas ações boas ou más. E o seu princípio é o ar. Então, o Anahata, que está aqui no centro do peito, né? Lembrando que os chakras são todos no centro do corpo, não tem nada mais para cá, mais para lá, né? É porque é coração que é um pouco mais caído para o lado esquerdo. Não, ele é no centro, tá? Então, o chakra de força é aqui, não é o centro cardíaco, sim o centro de emanação de energia ou também de captação de energia. E ele está intimamente ligado ao pulmão e aos braços, tá? Os dois braços. Daí, por exemplo, os chakras das mãos respondem, de certa forma, ao chakra do Anahata, o chakra do coração. Então, por exemplo, a gente emana energia de cura, a gente emana energia de paixão, de amor pelo Anahata. Mas também podemos irradiar através dos braços e das mãos, que é um sistema cardiorrespiratório. Então também está o pulmão ligado a este chakra. Aí tem o Vishuddha, que é o chakra da garganta, cuja importância maior é a expressão de nosso ser, através do quê? Da nossa fala. Podemos elevar quando proferimos palavras de sabedoria, ou cairmos quando proferimos palavras depreciativas. Então, o nosso chakra Vishuddha é o chakra que nos coloca, né, para cima e para baixo o dia inteiro. Né? Quando falamos coisas boas, dignificativas, nos pondo em vibrações altas, e quando por acaso falamos coisas depreciativas, né, basta você dar uma topada no dedão do pé e você então já logo profere alguma coisa depreciativa. É o chakra das vibrações, através do qual
elevamos ou baixamos a frequência de nossos pensamentos. Então ele está ali como um potenciômetro, né, para que você procure manter sempre nas frequências mais altas possíveis, né, falando coisas que sejam boas e não coisas que sejam depreciativas. Depois você chega no Ajna, que é o chakra da testa, chamado terceiro olho, né? A percepção, a visão além do material. É o centro do poder da imaginação, portanto, o centro da nossa criação. É o princípio, o seu princípio é o da correspondência. Assim como é em cima, será embaixo. Assim como é dentro, será fora. Por ele percebemos o mundo em suas dimensões e criamos, através da nossa imaginação, o nosso próprio futuro. Então, através da ativação do chakra Ajna, nós conseguimos criar mentalmente os elementos que conduzirão o nosso futuro. Lembrando, vou falar mais para frente aqui, a imaginação é realmente um poderoso veículo de transformação. E finalmente, Sahasrara, que é o chakra da coroa, ou chakra coronário, né? Mais conhecido, que nos põe em contato direto com o mundo divino, as esferas superiores, e por ele vibramos nas mais sutis emanações. Através dele nos conectamos recebendo impressões de outros pontos do cosmos na forma de intuição. Então, eu tive uma intuição. O que quer dizer eu tive uma intuição? Geralmente você tinha algum pensamento rodando na sua cabeça que faltava uma conexão. Né? Essa conexão vem através de uma intuição, ou seja, uma conexão com o mundo espiritual. Então vem uma mensagem para você, que essa mensagem vem em forma de vibração, e essa vibração vai entrar pelo seu chakra coronário, ou o Sahasrara, né? Então, onde você vai então processar aquilo que você acabou de receber na forma de intuição. Disse que Imhotep, com o caduceu, era capaz de perceber qual chakra estava em desequilíbrio energético, provavelmente sem essa denominação que eu acabei de falar, né? Nem a denominação de chakra, nem a denominação de desequilíbrio energético. Provavelmente eles tinham seus termos que nós não temos aqui acesso, e que então poderia ser restabelecido através de um processo mágico, mas que deve ter sua explicação racional sobre a liberação do fluxo do campo eletromagnético do corpo humano, pressupondo que nossa aura seja toda ela um campo eletromagnético, e que os chakras sejam pontos de convergência desse campo. Daí então obtinha com isso o reequilíbrio físico do paciente. Até hoje esse caduceu, em outra forma, é usado como símbolo da medicina. Imhotep também identificou pela primeira vez na história a existência das doenças psicossomáticas, citadas em seu papiro cirúrgico. O título de Trimegisto para Hermes refere-se à sua influência nas áreas astronomia, astrologia, medicina e também na engenharia com matemática. Então, a astronomia com astrologia, a medicina e a engenharia com a matemática. Então, seriam essas três bases aí para que os gregos o colocassem como Trismegistos. Seu maior legado, porém, é o Kybalion. Esse nome Kybalion também foi dado posteriormente, também foi dado o nome da pedra de esmeralda, tábua de esmeraldas, tá? Mas na verdade são os 7 princípios, 7 leis básicas que ele criou, tá?
Mas o Cabailhão é matéria para o nosso próximo vídeo, tá bom? Então anota aí tudo que você achou de interessante e continuamos no capítulo 2 no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e vamos então formar a nossa grande família de estudiosos da espiritualidade. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar.